Vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos fazer uma jornada absolutamente fascinante para entender como a ciência enxerga a fé humana. E a gente vai fazer isso com um rigor absoluto, sem tomar partido teológico para nenhum dos lados. O nosso foco nessa exploração é puramente compreender a experiência religiosa explicada pela mente. Vamos entrar nas fronteiras de um campo de estudo incrível chamado psicologia da religião, analisando tudo pelas lentes da biologia, da neurologia e do comportamento humano. E a grande pergunta que guia a gente é: como a nossa mente processa o sagrado? Pensa bem, desde as cavernas mais antigas até as grandes metrópoles de hoje, o divino é uma força motriz vital nas sociedades. Mas o que, fisiologicamente falando, acontece no nosso cérebro quando a gente vivencia algo considerado divino? É um mistério majestoso, uma fronteira que a ciência moderna tenta desvendar. A gente não está aqui para perguntar se os deuses existem de verdade, mas sim para destrinchar a biologia genial de quem acredita neles. E o nosso mapa para navegar por tudo isso vai ser bem direto. Vamos passar pela ciência da experiência religiosa, entender nossas raízes evolutivas, mergulhar na neurociência da crença, debater saúde mental e fechar com as questões de identidade e até do ateísmo. Parte 1. A ciência da experiência religiosa. Vamos demarcar o nosso território acadêmico. A grande chave para entender essa disciplina é um conceito chamado neutralidade metodológica. Basicamente, a psicologia da religião estuda pura e simplesmente a mente e o comportamento de quem crê. Seguindo a linha de estudiosos clássicos como Theodor Flournoy, a ciência, na prática, cruza os braços para a questão sobre Deus ser real ou não. Ela não avalia o divino em si porque não tem ferramentas para isso. O que ela investiga a fundo são as emoções e os comportamentos humanos voltados para o sobrenatural. E a evolução desse campo é super rápida. Lá em 1902, a gente tem um pontapé inicial com William James avaliando os efeitos práticos da fé. Aí passamos pela psicanálise profunda do Vergote mais pro fim do século XX, até chegarmos no cenário espetacular de hoje, a ciência cognitiva da religião, usando ressonância magnética funcional para literalmente ver o cérebro rodando em tempo real durante o êxtase espiritual. É fundamental cravar que a psicologia da religião é totalmente separada da teologia. A teologia estuda a revelação, estuda o próprio divino. A psicologia, por outro lado, estuda a experiência humana, aquela sensação de transcendência num culto, a paz no meio de um luto, ou seguir uma regra moral super rígida. Tudo isso é comportamento observável, e é exatamente essa a matéria-prima dos cientistas. Parte 2. Raízes evolutivas e cognição. Vamos voltar um pouco no tempo para ver onde isso começou. Existe uma vertente sensacional na biologia atual chamada naturalidade da religião. A premissa é que a nossa capacidade de crer é, na verdade, um subproduto natural do jeito que a nossa mente evoluiu. Nossos ancestrais precisavam de reflexos muito rápidos. Por exemplo, se um arbusto se mexesse, o cérebro que assumia logo de cara que era um predador intencional tinha muito mais chances de sobreviver. Essa arquitetura mental supervigilante, de ver intenção e agentes onde não tem nada óbvio, formou o hardware biológico perfeito para a gente interpretar o mundo como cheio de espíritos e forças invisíveis. E é por isso que o pragmatismo do William James segue tão atual. Para ele, o debate sobre a religião ser literalmente verdadeira importava bem menos do que o impacto prático dela. Ao longo da nossa evolução, ter uma crença compartilhada unificou tribos gigantescas, organizou a sociedade e ajudou a suportar o caos da natureza. Biologicamente e psicologicamente, a religião simplesmente funcionou como uma ferramenta de sobrevivência absurda. Parte 3. A neurociência da crença. É hora de abrir a caixa preta e ver os neurônios trabalhando. A ciência hoje deixa claríssimo, não existe um botão de Deus isolado no nosso cérebro. A gente usa as mesmas redes neurais do nosso dia a dia para interagir com o divino. Ler um texto sagrado ativa áreas normais de leitura e memória no córtex pré-frontal. Mas o mais impressionante é a oração. Rezar recruta a chamada teoria da mente. É exatamente o mesmo circuito que a gente usa para sentir empatia e prever o que nosso vizinho, amigo ou familiar está pensando. O cérebro trata a comunicação com o divino com as mesmas ferramentas sociais do mundo físico. A teoria da cura ritual, de James McLennan, dá um passo além. Dá para imaginar o poder evolutivo dos nossos ancestrais entrando em transe coletivo, dançando e cantando em volta de uma fogueira. Essa galera tinha uma propensão enorme para estados dissociativos.
Isso gerava um efeito placebo num nível gigantesco, curando dores reais e abaixando o estresse numa época onde não existia farmácia. Essa coevolução biológica e cultural preparou o terreno para tudo que a gente veio a chamar de xamanismo e magia. E agora a coisa ganha áreas de ficção científica. Os cientistas já estão mexendo com neuromodulação. Através de estimulação magnética no cérebro, de forma totalmente não invasiva, o pessoal consegue diminuir ou alterar por alguns minutos o nível de crença implícita de uma pessoa dentro do laboratório. Mexendo no córtex parietal, dá para influenciar temporariamente o grau com que alguém sente a presença de algo místico. É a prova cabal de que as nossas convicções mais íntimas têm um alicerce fisiológico. Parte 4. Saúde mental e enfrentamento. Trazendo essas teorias para a nossa realidade clínica. E tem o número do Censo Brasileiro de 2010 que não dá para passar batido. 89% das pessoas declararam alguma afiliação religiosa. É uma montanha de gente. Com um número desses, fica óbvio que a área médica e os terapeutas não podem fechar os olhos para a fé na hora de lidar com a dor de um paciente. A espiritualidade é a bússola de muita gente. Na psicologia, a gente chama esse mecanismo de lidar com crises de coping, ou enfrentamento. E a ciência observa dois lados muito distintos. Tem um enfrentamento positivo, onde a fé traz uma resiliência gigante, paz e até um sentido maior no meio de uma doença crônica. E, sendo imparcial, a clínica também estuda as disfunções, que é o enfrentamento negativo. É quando a religião vira fonte de culpa excessiva, ansiedade obsessiva, ou leva a pessoa a largar os tratamentos médicos reais, esperando apenas por um milagre. O psicólogo K.I. Pargamente resumiu isso de um jeito perfeito. Ele diz que negligenciar a dimensão espiritual do paciente deixa o tratamento incompleto. Não se trata do médico validar dogmas ou concordar teologicamente, mas sim de abraçar o cuidado humanizado, reconhecendo a crença do paciente como um pedaço estrutural e enorme da identidade e da rede de apoio mental dele. Parte 5. Identidade, sincretismo e ateísmo. Como tudo isso se encaixa na sociedade de hoje? A gente vive numa sociedade super plural, onde montar a própria visão de mundo virou quase uma arte personalizada. O sincretismo está solto por aí. Vemos rotineiramente a mescla de raízes católicas com a meditação do budismo, ou pessoas aderindo a filosofias japonesas como a Seishono-ie, sem largar totalmente os laços cristãos antigos. As pessoas vão pegando peças dessa enorme linguagem simbólica e criando escudos morais únicos para dar conta das angústias da vida moderna. Mas e o ateísmo nessa história? Bom, para a psicologia, a ausência de fé é um comportamento tão importante de ser estudado quanto a crença. Longe de ser apenas uma dedução hiperracional e fria, o ateísmo também tem raízes psicodinâmicas muito ricas e bem catalogadas. Em muitos casos, o ceticismo bate de frente com conflitos de autonomia ou com a rejeição inconsciente de figuras de autoridade que historicamente são projetadas no modelo divino, tipo aquele arquétipo de um pai controlador. E a neurociência joga uma luz incrível aqui. Sabiam que as ressonâncias magnéticas mostram que o cérebro de um ateu tem a mesma propensão inata para a crença mágica que o cérebro de qualquer outra pessoa? A grande sacada é que acontece uma inibição cognitiva. Manter o ceticismo exige que o cérebro ateu gaste energia metabólica constantemente para frear, suprimir e bloquear aquela nossa vontade biológica ancestral de ver intenções sobrenaturais em coisas aleatórias. O que nos deixa com essa baita provocação final? Se a nossa tendência inata para a fé garantiu a sobrevivência e a conexão humana até aqui, e ao mesmo tempo a biologia de hoje mostra que o nosso córtex está desenvolvendo freios e inibições racionais cada vez mais eficientes, como vai ser o futuro da nossa mente? Será que a humanidade vai continuar precisando do sagrado da mesma forma? Ou estamos forjando um hardware totalmente inédito para as próximas gerações? É uma reflexão que não sai da cabeça. Valeu demais por acompanharem essa exploração de hoje